Olá, no ar mais um podcast Uberlândia S.A. que retrata a cidade que é um negócio. E hoje aqui nós estamos com uma dupla que atua no mesmo segmento, mas de formas diferentes. Um é no segmento de evento, vamos dizer assim, evento cultural, e o outro no evento social, entretenimento. Conosco aqui o Carlos Guimarães e o Davi, que o sobrenome dele é Davi do London, né? Davi, eu sou seu fã. Então, quero te falar assim, para mim isso é uma referência de resiliência, né? E eu queria que você começasse com você contando como que surgiu o London e como que é manter uma atividade por esse período tão longo, quando todas que entraram e vieram depois acabaram. Vou começar pelo fim da sua pergunta, pelo acabaram. Eu tenho dito ultimamente, mais insistentemente, que até mesmo depois da tragédia que aconteceu naquela boate lá no Sul, que é um absurdo não ter um curso, uma faculdade, um curso preparatório para promotor de eventos. Não só pela área de segurança, onde pode ter incêndio, pode ter confusão, tumulto, mas pela área de atendimento, pela área de marketing, pela área de publicidade, pela área de... por exemplo, numa casa noturna. Você vai montar uma casa noturna, você quer montar uma casa noturna para quê? Para 300, 400, 500, 600, 800 pessoas? Qual que é viável? Qual que é inviável a quantidade e qual que é viável a quantidade? E tá, aí você optou por montar uma casa, vamos supor, do tamanho do London, que são 800 pessoas. Porque o London veio crescendo nesses anos. O London, quando eu inaugurei o London, era um espaço para 180 pessoas. Hoje é um espaço para quase 1.000, apesar que a gente não deixa passar de 700. Então, eu vivenciando a necessidade de ampliar. Agora, eu cheguei num tamanho que eu não vejo essa necessidade mais. Ou seja, aprendi com a experiência, com o erro e acerto próprio. Não existe referências para você montar uma casa noturna. Por exemplo, o London que cabe aí 800 pessoas. Quantos vasos sanitários eu devo ter? E desses vasos sanitários, deve estar todo num banheiro só ou deve estar em banheiros separados? Como é que isso deve funcionar? Então, eu acho que era essencial que se criasse uma faculdade de promotores de eventos. Aí se estipula, o promotor de evento é uma casa que tenha mais de 200 pessoas. Por causa disso que tem se abre e fecha. Geralmente são jovens despreparados que têm uma noção, uma ideia, igual técnico de futebol. Eu imagino que se escalar fulano, jogar mais na direita é melhor do que pelo centro, como todo mundo é um técnico de futebol. Todo mundo tem um bar na cabeça. Todo mundo conhece um bar, tem vontade de fazer o bar. Inclusive, tem uma história muito interessante de um amigo nosso, que não era do ramo, mas que tinha um bar na cabeça. E ele montou perto do London, ali na Praça da Bicota. E ele me procurava, eu dava dicas, aí ele falava, isso eu não vou fazer, não, isso é muito complicado, não, isso aí eu vou ver como é que faço. Aí ele inaugurou, 2 dias depois, ele veio no London, no meu escritório, pôs a chave em cima da mesa e falou, isso é seu, pode tocar. Por outro lado, saindo um pouco desse assunto de se criar uma faculdade, as pessoas citam para mim que eu sou um grande empresário no setor, no segmento. Eu não acredito que eu sou um grande empresário. Se eu fosse um grande empresário, eu teria criado franquias, eu teria partido para fazer shows grandes. Eu sou um apaixonado pela história do London, pelo que eu faço. Por que eu não fiz franquias até hoje? Porque culturalmente o que acontece numa cidade não acontece em outra. Culturalmente, por exemplo, você vê pessoas como o Venosa, uma banda de referência, Uberlândia, que é muito forte na região. Se levar lá para o Paraná, se levar lá para Santa Catarina, não vai fazer sucesso porque não é conhecido. Tem que se tornar conhecido na região. E as pessoas que vão querem saber também quem vão, qual é o perfil de público que a banda leva. Então, tudo isso torna a noite agradável. Não só o espetáculo, mas as próprias pessoas tornam a noite agradável.
Então, falou, como que eu vou montar uma franquia se eu não vou estar presente? Como que eu vou montar uma franquia passando minha experiência de Uberlândia para Santa Catarina, que tem outra cultura? Então, uma história com London é uma história... O segredo foi uma dedicação muito grande mesmo. Acho que eu tinha uma bala na agulha e aproveitei ela. Carlinhos, e aí, faculdade produtor cultural faz sentido? Faz, e na verdade elas existem. Né? Não é bem promoção de eventos, né? Mas a produção cultural em si tem poucas faculdades, mas tem. Uma delas eu conhecia na Baixada do Rio de Janeiro ali. E tem alguns amigos que fizeram, então o curso existe. Né? Mas eu digo na exigência, assim como um advogado tem que ter um diploma para ser advogado, o dentista tem que ter um diploma para ser dentista, eu digo na exigência, na obrigatoriedade de ter um diploma para poder... Só de fazer a faculdade, já são 4, 5 anos, a pessoa já não tem 17 ou 18 na hora de montar a casa noturna, já tem 23 ou 24. Antes de jogar o diploma dela no lixo, ela vai pensar 2, 3 vezes para não ter o diploma cassado, em respeitar a vizinhança, usar o equipamento adequado para que não haja incêndio, para que haja segurança, para que haja sonoridade com qualidade, esse tipo de coisa. Eu acho que devia se exigir de quem monta uma casa noturna, de quem monta um bar, de quem monta um teatro, que tenha um diploma em promoção de evento. Sim, sim. Acredito que essas faculdades, essas poucas que existem, devem ser com esse foco, mas eu acho que mais voltado para outro tipo de evento, mais em teatro, essas coisas, que também a minha diferença com o Davi, no caso, é um pouco isso. A gente tem o mesmo objetivo, que é satisfazer os frequentadores, né? Dar o conforto, levar o que eles querem assistir, mas, no meu caso, eu tenho que adequar às normas que já existem. Né? O Davi não, o Davi tem que criar isso, né? Criar essa estrutura, né? Que deve ser um pouco mais complexo do que a minha atuação. Né? Mas você, uma das coisas que eu penso que difere bastante sim, a atuação é que, no caso seu, ainda que você tenha os ingressos, tudo, você fundamentalmente depende de patrocínio. Sim. Sim. E o Davi já trabalha com receita de bilheteria. Receita de bilheteria. Então, a gente depende também da receita de bilheteria, mas tem esse aporte. O peso dela, é isso que eu estou falando. O peso, pela receita de bilheteria você não faria. Não, a conta não fecha. Não fecha. Entendeu? E o Davi tem esse outro lado. Davi, eu queria te perguntar, quando você fala de Uberlândia, da característica de uma banda e tal, eu ainda tenho aí uns 3, 4 eventos que eu organizo por ano, né? E eu sempre falo porque todos eles são aqui de Uberlândia, que a atração, quando você contrata um show, uma banda, ela é um chamariz. A atração aqui em Uberlândia é o povo. Se o povo de Uberlândia está indo, eles vão aonde os outros vão. Você concorda com isso? Diferente do Carlos, quando você faz um show, uma peça de teatro, a pessoa vai para ver a peça de teatro, exclusivamente. Não vai para beber, não vai para namorar, não vai para flertar, vai para ver a peça de teatro, não vai para ver os amigos, vai no máximo para passear e ver a peça de teatro. No London, é muito importante você criar um bem-estar para as pessoas. Por exemplo, às vezes chega um amigo, caiu de paraquedas lá, faz muito tempo que não entra, que não vai no London, um amigo aí na faixa de 40 anos de idade. E eu tenho uma programação para os jovens de 25, 24 anos de idade. Eu mesmo falo para ele, não entra hoje não, porque você não vai gostar. Porque o que a pessoa busca? Ela busca o bem-estar dela, ela busca a música que ela gosta, saber cantar a música, encontrar amigos, ter pessoas da mesma faixa etária, da mesma geração, é onde ela vai se sentir bem. Que não basta ter somente a banda. Nós temos lá várias festas, né, que eu tive que criar vários espetáculos, entrando um pouco na área do Carlinhos, porque faltava atração. Né? As bandas tinham o foco de fazer um som e eu tinha o foco de fazer um espetáculo. Então, criei divas, criei Beck, criei mesa de boteco, criei várias outras, enfim. Se for citar aqui, vai ficar algumas perdidas. Revival. Então, por exemplo, quando eu criei Revival, que hoje as pessoas que estariam escutando o show teriam em média, e hoje, né, teriam em média aí 50 anos, 55 anos.
Então, a gente escolhe um repertório que traz uma recordação, uma euforia para essas pessoas e cuida para que essa divulgação seja feita nesse ciclo, nessa faixa etária. Usa os veículos corretos para estar chegando nessa faixa etária. Quando eu faço uma noite com um eletrônico, com um DJ, a gente já muda completamente o perfil da noite, o perfil de iluminação, o perfil de divulgação, muda ele completamente. Então, é tão importante um espetáculo bom, uma banda boa, quanto o ambiente que você está proporcionando ao público. Mas, Davi, na verdade, acho que você acaba também promovendo um encontro de gerações, né? O Revival, por exemplo, ele faz isso um pouco, né? Ao mesmo tempo que você pega a faixa etária um pouco mais avançada, você acaba também levando os jovens, né? Na verdade, quem tem feito isso, porque tem a festa dos anos 80, que é bem tradicionalzona, né? Quem tem feito isso, essa mudança de colocar o jovem frequentando, escutando essas músicas dos anos 80, é mais o TikTok. Porque eles têm feito trechos, né, de músicas dos anos 80, até mesmo dos anos 70, dos anos 90, e os jovens gostam porque essas músicas são muito boas, né? Tanto é que então, a Legião Urbana está aí até hoje, né? Então, aí quando tem um show, eles vão para ver o show, vão para ver como é que é, mas basicamente é o público dos anos 80, é o público da geração dos anos 80, que hoje está com seus 40, 50 anos aí. O Davi, e dentre tantas coisas do Londres, tem uma que eu fico impressionado, porque o centro de Uberlândia à noite é uma solidão danada, né? E o Londres ainda consegue, naquele local, né, ter toda essa movimentação. Isso é uma referência da vida noturna de Uberlândia e do centro da cidade, né? É tradição, né? A tradição não tem muita explicação, né? Realmente, por outro lado, não sei se você se lembra, na Praça da Bicota, isso na década de 70, existia um bar que chamava 33. Lembro. Então, por outro lado, também a vida noturna sempre aconteceu por ali, né? Agora, a gente, devido a essas circunstâncias do centro da cidade, a gente, por exemplo, não usa mesa na calçada. A gente só usa no interior da casa, né? Então, o que acontece dentro da casa não tem nada a ver com o que acontece fora da casa. A gente mantém uma certa segurança ali de fora, com câmeras, com funcionários, para dar um apoio para quem está indo embora. E, graças a Deus, nada de grave tem acontecido nesse sentido. Porque quando acontece também mais de madrugada, mais pelas 3 ou 4 horas da manhã, e são problemas causados entre eles. Entre a pessoa que faz uso de droga, entre pessoas que... O problema é mais entre eles do que entre eles e o público. Uhum. Carlinhos, você tem... A maioria dos seus eventos, claro, são feitos lá no Teatro Municipal, né? E o teatro está com uma ocupação hoje extraordinária, né? Sim. Eu sou meio cético em relação ao Teatro Grande Otelo, porque... Aquilo é um cinema antigo, eu não sei qual que vai ser a reforma dele, num lugar que não tem estacionamento, né? Falta outro local para apresentações teatrais aqui em Uberlândia? Sim, falta. Mas antes eu quero só ressaltar uma fala dele, que essa perspectiva que ele tem de formatar eventos próprios e tal, também tem as parcerias, né? Porque eu nunca vou esquecer quando eu levei lá para o London a Beth Goulart com o Guilherme Leme fazendo um espetáculo que ganhou prêmios, que era o Decadência, né? Muito bacana. Então a gente teve algumas parcerias, Terça Jazz, né? Tivemos algumas parcerias ali que dá para colocar no mesmo ambiente que é criado para entretenimento, para lazer, também com eventos culturais, né? A gente já teve essas experiências. Sim. Qual a pergunta? O Erson Capri, não foi você, que ele teve no London uma vez? Ixi, são eu tantas fico pelejando para lembrar lembro. como que foi esse contato com o Erson Capri. Eu não lembro. Eu lembro que eu levei vários... Talvez tenha sido. Eu lembro que eu levei vários artistas também para curtir o London depois da apresentação no teatro. Assim como a gente chegou a fazer alguns eventos culturais lá, né? Nós estamos precisando de tomar um uísque e lembrar dessas parcerias aí. É verdade. Em relação à sua pergunta, Celso, eu acho inconcebível que uma cidade do porte de Uberlândia tenha apenas um teatro.
Chega agora, por exemplo, se você for lá, os servidores públicos estão trabalhando de segunda a segunda, sem folga, né? Isso nos meses, parte do mês de outubro, novembro, dezembro, né? Eles vão formando aquele banco de horas, né? Porque eles têm que compensar depois, aí em janeiro, fevereiro o teatro fica fechado. É preciso que tenha outro teatro. Você vai para cidades menores, tem 4, 5 teatros, né? Então, é necessário que exista. O Teatro Grande Hotel, eu acho que ele vai demorar algum tempo também para voltar ativa, né? Mas ele já funcionava, e funcionava bem como teatro. Um teatro de médio porte, né? Acho que tinha 360 lugares. Assim como o Rondon, que também não está funcionando, tinha essa faixa de público. Eles fazem falta, porque hoje tem muita gente que está lá, agora pega novembro e dezembro, praticamente só tem escola de dança, porque elas precisam de um espaço para apresentar as mostras de final de ano, né? Aí só a escola de dança, todos os dias, de segunda a segunda. Muitas das escolas não queriam estar ali. Algumas gostam. Além disso, eu acho que o Teatro Municipal, ainda mais sendo uma obra de Niemeyer, ele deve ser um sonho de quem está começando. Ele deve olhar, como isso deve acontecer em São Paulo, no Rio, em grandes centros, olhar e falar, um dia eu vou pisar naquele palco. Né? Agora Carlinhos, já começa ali, né? E, Carlinhos, outra coisa, assim, nem todo evento é para 750 pessoas, né? Então, às vezes, você tem um evento para 100 e poucas, 200, e você acaba utilizando uma estrutura que frustra até quem vai lá, né? E é uma estrutura fantástica. Isso aí a gente tem que elogiar a gestão da Mônica Debs, porque ela trabalha em prol de deixar o teatro bem equipado, todo mundo elogia, e são poucos os teatros que oferecem o equipamento que ele tem, a equipe que ele tem. A estrutura, né? A gente, quando chega lá, a gente percebe essa boa gestão, né? Deve ser o maior teatro do interior de Minas, né? Isso eu não sei te afirmar com certeza. Melhor, com certeza. Bairros, né, Davi? Não pode deixar de falar. Às vezes o melhor é melhor que o maior. Né? Agora, só em relação, você falou também do bar antigo, mas hoje em dia, o London é a casa mais antiga de Uberlândia, a casa noturna? Eu acho que não é? Permanente? Eu acho que assim, com o mesmo proprietário, mesmo local, do tamanho que o London talvez seja uma das maiores, mais antigas do Brasil. Eu digo em relação a Uberlândia. A casa não, Uberlândia não tem outra. Tem outra, né? Não tem. Porque antigamente tinha Poison, né? Não tem. Tem o que chama ópera hoje, né? Mas que já mudou de nome, já mudou de característica. Está no mesmo lugar. Mas é outro formato que, se não me engano, deve ter 2 ou 3 anos. Quando foi o Public, tinha uns 2 ou 3 anos mais antigo que o London, mais velho que o London. O Public. O Public. O Public, o London surgiu uns 2 ou 3 anos depois do Public. Pois é, mas o Public não atua, mas não tem o perfil que tem o London hoje. No começo até que tinha, não era? Que era do Silvio. Não, quando surgiu o Public, tinha um perfil, era do Silvio, acho que era do Totonho, né? Tinha um perfil de bar balada, de bar de rock, de tumulto, era bem bacana, era uma casa bem inspiradora. E o que te inspirou a fazer o London? Bom, a inspiração inicial veio que o London era sinuca. Eu lembro. Quando eu abri o London em 1987, era 5 mesas de sinuca, um teto bem baixinho de tela, aquelas telas de alambrado, bem baixo mesmo, 2,80 metros no máximo, por aí. E o bar todo escuro, quase não tinha luz no bar, só tinha luz em cima das mesas de sinuca. Porque tinha uma história da sinuca, dos clubes ingleses, né? Então batia aquela luz em cima do forro verde e tudo escuro em volta, e tinha uma luminária em cima da mesa. Então você só via a cara da outra pessoa se ele abaixasse para jogar. Se ele estivesse mais alto, você não via a cara da outra pessoa. Então eu acho que iniciou daí essa pegada do London, meio que pub, underground, alternativo. Agora, tinha 2 casas em São Paulo que eu achava maravilhosas. Uma era o Vitória, que me inspirou em fazer o London que o London é hoje. Não me inspirou basicamente na decoração ou na arquitetura. Era o Vitória, ficava na Alameda Santos.
quase esquina com a Augusta, que era um bar de um inglês, muito bonito, muito interessante, mas se fosse hoje teria que ser demolido porque completamente fora da segurança, das normas de corpo de bombeiro. E uma outra era uma franquia da Lamelight, que era uma boate que tinha em Nova York, tinha em Londres e tinha em São Paulo. Com 2 casas muito inspiradoras. Carnes, você também entrou nessa área em um período, não entrou? Sim, sim. Inclusive até o Davi me apoiou bastante nisso, né? Assim, levou shows da Cris para lá, foi bacana. Prestigiei, fui lá. Isso, era frequentador, né? Eu me senti até orgulhoso. Falei, oxa, era uma presença nobre lá. Então, era uma outra área, né, Celso, também. Ele tinha, na verdade, quando eu abri o Estação Cultura, era um café-teatro. Então, o café era só para as pessoas aguardarem alguns minutos para assistir algum espetáculo. Mas acabou que na luta, né, pela sobrevivência do espaço, a gente acabou expandindo esse café, que virou um bar, que de repente não era o foco prioritário da nossa atuação, mas acabou se tornando o que sustentava a casa durante aquele tempo, né? Mas a gente continuou mais focado também nas ações culturais, né? É aquilo que eu falo de ter a faculdade. Qual que é o perfil que você vai montar da sua casa? Super legal que o Carlinhos criou. Estação Cultura, tinha um palco. Era interessante. Era um bar para São Paulo, né? Um bar para Curitiba. O perfil do bar, e trouxe isso para Uberlândia. Mas as pessoas que gostam dessa proposta cultural que você está fazendo, vão sair, vão a um bar? Não vão. Assim como muita banda me apresenta um trabalho, apresenta uma proposta, eu falo, mas isso aqui não é para o London. Isso aqui é para onde tem cerveja de litrão, onde o pessoal vai de chinelo, bermudão, camisa cavada. É para um outro público que se sente mais à vontade em um outro lugar do que aqui. Então, tem que se identificar a sua casa com o seu público e com o show que você está oferecendo, a proposta que você está oferecendo. Aí eu já tentei coisas que não deram certo, que eu fiquei chateado, mas eu meio que sabia que não ia dar certo, mas queria insistir. O Davi, eu acho que tem uma diferença muito grande quando fala que a pessoa tem bom gosto, da pessoa que tem conhecimento do gosto do público. Né? Porque são coisas distintas. Você disse tudo agora. Você tem que na verdade, isso. o que o Davi colocou, esse foco, esse tema do perfil, eu acho que o que é o segredo da sobrevivência de qualquer espaço é ter essa identidade, né? Por isso que o London está há tantos anos. Porque ele tem uma identidade desde que ele surgiu, né? Tem. E isso é importante. As pessoas às vezes abrem um bar, mas ele não tem uma cara, ele começa de uma forma, aí sei lá, tem focado na MPB, daí ele passa para a música sertaneja, depois ele passa para o rock, ele fica perdido e dando tiro para tudo quanto é lado para poder atrair público, né? Então, acho que se não tem essa elaboração que o Davi está colocando, se não tem uma identidade, isso não funciona. Agora, em relação ao London, tem uma coisa que me incomoda um pouco. Que eu acho a casa linda, mas quando está vazia, principalmente, você vê tanto detalhe, a riqueza de detalhes na formatação da casa é muito bonita, né? É bonito quando está cheio também, mas quando está vazio, aí que você vê o tanto o Davi não acha isso, não. Quando está vazio, sem funcionar. Sem funcionar. Quando está fazendo faxina, manutenção. Mas o que incomoda? Não, eu estou dizendo, não incomoda, não. Que o Carlita, pelo que eu elogiando, entendi, na verdade. É assim, que o espaço é muito bem construído. O movimento limita a percepção da beleza do lugar. É verdade. Eu brinco quando eu faço as reformas, eu falo assim, não faz nada abaixo do ombro, porque ninguém vai ver. Vai ver. Graças a Deus ninguém vai ver, porque vai ficar cheio e não vai dar para ver. O chão, põe um chão preto porque ninguém vai olhar no chão. Tem uma história interessante, pegando essa deixa de ter um perfil, ter um segmento, que é a história do London. A gente usava os 20 primeiros anos, 22 primeiros anos, a gente usou o slogan Templo do Rock. Porque basicamente a gente só tocava rock, né? E aí eu me vi obrigado a mudar um pouco, a abrir um pouco esse leque. Até a gente já tinha aberto já com a mesa de boteco, com Lises,
que está lá há mais de 20 anos. O projeto até hoje funciona e tem um perfil muito interessante, um público bem interessante que se identifica muito. Mas, enfim, a gente, quando abriu o perfil de tocar simplesmente rock para tocar pagode e eletrônico, basicamente foi os dois estilos que a gente abriu. E eu tenho muito orgulho disso hoje, porque eu fazia somente rock, porque eu vim do rock, né? Quando eu montei o Londres, o que eu escutava era rock, era Pink Floyd, era Supertramp, era U2. Mas eu me vi na necessidade de abrir para outros estilos, e já vou chegar lá, já vou explicar o porquê. E aí eu fui muito criticado. Fui severamente criticado pelos roqueiros, que os roqueiros são bem radicais, né? Os roqueiros, tipo assim, é rock e nada mais do que rock. Diferente do pagode, diferente do sertanejo, inclusive, diferente do eletrônico. Enfim. E aí apareceu a oportunidade do Bruno, que é da dupla Bruno e Marrone, de tocar no London. Ele estava de férias com o Bruno e deu vontade dele de tocar no London. E entrou em contato com a gente, a equipe dele entrou em contato com a gente e marcamos um show. Aí já viu, né? As redes sociais, chuveiro de críticas, né? E eu nunca até então tinha respondido isso. Tinha dado uma resposta ao público. Eu falei assim, eu vou polemizar mais, vou causar mais polêmica, porque eles não querem uma resposta, uma justificativa minha, eles querem o tempo do rock, enfim. Aí tinha no Face de um amigo meu mais de 2.000 comentários falando sobre isso, né? Aí eu pedi licença para poder fazer minha defesa própria e disse o seguinte, gente, por que vocês acham que eu parei de fazer rock 100%? Se eu gosto de rock, se o Londres foi construído em cima de um perfil de rock, se eu conheço de rock, por quê? Simplesmente eu quis mudar, acordei um dia e falei assim, não, vou mudar porque eu não quero mais fazer rock. Eu só parei porque vocês pararam de vir. O responsável não sou eu, o responsável são vocês. Por que eu tive que mudar? Porque não tinha público suficiente. Quando o Londres surgiu, em 87, tinha aquele estouro do rock nacional e internacional. Foi a fase que o rock virou moda. Que o rock nunca foi assim de ser a vanguarda, o estilo musical mais escutado. O estilo mais escutado é sertanejo, sempre foi. Mas nesse período de 85 até 95, o rock foi o mais escutado. Tinha banda nacional, Capital, Legião, Ultraje, Paralamas, Kid de Abelha, Blitz, uma infinidade, né? E aí tinha público que sustentasse isso. Tinha gente que ia para assistir esse show somente de rock. Depois, com o passar do tempo, o rock foi perdendo essa força, voltou ao estágio que ele se encontra hoje, que é sempre um gueto, né? Que você entende bem como funciona, você entende bem aonde funciona. E aí, então, eu tive que abrir para esses outros estilos. Aí, quando surgiu essa oportunidade no Face de eu responder, eu falei assim, não foi eu que parei, foi vocês que pararam. Eu tinha a opção de não parar, mandar embora metade dos meus funcionários, desempregar várias famílias que se sustentam disso, porque eu tenho funcionários que estão comigo desde o início, eu tenho funcionários que estão comigo há 36 anos. Tem funcionários de 20, de 15, de 10, de 12, de 18. Então, quer dizer, era difícil também fechar a história, abrir menos vezes e fazer só rock e despedir muitas pessoas, despedir muitas famílias. Então, eu optei por abrir e hoje eu fico muito feliz porque o Londres pertence a uma cidade inteira e a gêneros musicais inteiros, não somente a um gênero musical. Mas você não perdeu sua identidade, né, Davi? Não. Você promoveu a diversidade das linguagens musicais, mantendo a identidade do Londres. Até mesmo porque eu não conheço, né? Quando são noites de rock, basicamente eu crio todo o espetáculo, todo o andamento, todo o nome, toda a proposta. Quando é noite de pagode, que tem aí o de corpo inteiro, sudário, paquá, eu deixo muito mais na mão deles, porque eles fazem muito mais a leitura do público do que eu faço. O que eu faço a leitura do público é dentro do Londres, o comportamento dentro do Londres, o andamento, o que eu toco antes, o que toco depois, o preço a cobrar, para
para você poder criar esse mesmo ambiente que eu crio no rock, criar esse mesmo ambiente para o pagode e para os outros gêneros musicais. O Davi, você que está nesse ramo há tanto tempo, interessante, né? Quando a gente volta, e até um tempo anterior, o do London, Uberlândia era pobre musicalmente. Se precisava de uma banda, se precisasse de um músico, era difícil. Eu me lembro que quando eu comecei o Jantar Dançante no Praia, custei arrumar um grupo para tocar. Eu lembro que eu montei o nome deles de Monte de Bossa. E se saísse errado, não tinha muito problema, né? Ótimo. E depois você pega o Uberlândia hoje. O que é o Uberlândia em termos musicais, né? Uhum. É impressionante, não é? O crescimento, a qualidade. Existia e estava camuflado, estava invernado. Quando eu montei o London, que foi o clube de sinuca, depois de um ano não era novidade mais, o movimento estava muito pequeno. E eu tive que transformar, menos de um ano, eu tive que transformar o perfil da casa. Aí lembrei dessa casa que eu te falei, que era o 33, que ficava na Praça da Bicota, e coloquei mesa na calçada. Aí explodiu, foi um sucesso enorme. Só que ninguém entrava. Eles só entravam para esperar desocupar uma mesa lá de fora para sentar lá de fora. Eu falei, o que eu vou fazer com esse espaço, né? Esse interior todo aqui. Aí resolvi colocar banda de rock, porque o Uberlândia tinha muito MPB, voz e violão. Tinha demais, né? Mas banda de rock não tinha. Tinha a Sob Medida, que era do Eduardo Cardoso, do Marden, Cajuzinho. Inclusive foi a primeira banda a tocar no London, Léo Miglorini. Foi a primeira banda a tocar no London, tocar em cima de um tablado. Eu peguei umas caixas de cerveja, de engradado de cerveja, colocamos um tapete em cima e falei, vamos embora, vai ser aqui mesmo. E aí eu montei o bar para manter um palquinho para pôr uma banda de rock, mas não tinha banda de rock. Aí eu comecei a trazer banda de rock de fora. A primeira cidade que eu trouxe foi de Franca. Daí começaram a aparecer, a bater na porta do London, as bandas de rock autorais, que era Cristal Líquido, do Teto, do Neto Fog, do Fabiano, do Olja. Era o Patrulha Cogumelo, do Zé Rubens, do Ricardo, do Fernando. Só que era trabalho autoral. Aí começou um problema que perdurou por muito tempo, que eu queria que eles tocassem o que o público quer escutar. E eles queriam tocar o que eles gostam de escutar. Tem até um caso famoso de um artista nacional, Geraldinho Azevedo. Geraldinho ia muito no London. Devia ser a quarta ou quinta vez que ele estava indo lá, e o pessoal cantava junto com o Geraldinho, né? Aí ele parou para agradecer, falando o artista precisa de cachê, porque precisa, enfim, né, de dinheiro, pagar aluguel, viajar, se vestir, mas o que enchia mesmo a alma do artista era o aplauso, o reconhecimento, ver a música na boca do povo, né? E ele pediu licença para cantar uma música que era nova. E música nova ninguém conhece, né? Aí o lugar adequado é teatro. Não é uma balada que o pessoal quer beber, quer beijar, quer cantar o show. Ele cantou a música, na metade da música, metade do público tinha se afastado da frente do palco, tinha ido ao bar buscar a cerveja. Ele ficou meio assim e falou, agora eu vou cantar uma que foi injustiçado pela mídia. Injustiçado pela mídia significa o seguinte, né, Carlinhos? Eu gosto dela, mas não fez sucesso. Você me É o lembrou lado agora, B, né? Celso, me lembrou agora também que quando a gente leva a música para o teatro... É diferente. Tem então, é diferente. Tem gente que vai porque quer ver o show e quer contemplar na plateia de um teatro. Mas tem gente que fica meio perdida mesmo. Então, eu chego até a rir, porque, por exemplo, a gente trouxe recentemente, né, a Gal Costa, Paulinho da Viola, Danilo Caymmi, né? Aí tinha gente que ligava perguntando se podia beber. Entendeu? Você não está habituado a ver a música no teatro, né? Então, Sim. assim, a gente também tem esse mercado que, no caso, para o mercado cultural, né, que ainda é incipiente, né? Então, ele traz um resquício de provincianismo ainda, que a gente tem que educar um pouco,
Porque, assim, não é uma coisa assustadora alguém pensar que num teatro ela pode beber, ou pode dançar, ou pode tirar a poltrona e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, não é o correto, né? Então, a gente Mas tem pode que mostrar... beber? Não pode. Mas a gente tem que mostrar para as pessoas, porque elas não estão habituadas. A gente está formando plateias, Mas né? o que o Entendeu? Davi, que eu, pelo menos se eu entendi, essa questão do público. Eu me lembro, porque teve vários anos, no começo da BC Propaganda, nós cuidávamos da programação social da pousada. Todos os eventos, tinha Festa das Nações, foi quando eu levei o Peninho, o Alexandre e o Fernando para trabalhar comigo na BC Propaganda, e nós fazíamos lá os eventos. E era impressionante. Você levava, tinha dois que se você levasse, pode esquecer, Jair Rodrigues e Três do Rio. Mas por quê? Porque quem ia na pousada não queria assistir, queria participar. Entendeu? Aí chegava lá, você podia levar um espelho. Ele levou Elisete Cardoso uma vez, foi um fiasco, porque ninguém queria parar. Ela. Pois é, ninguém queria parar para ouvir. Quem estava lá queria dançar. Aí o Jair Rodrigues, você imagina que animador. era, né? Nossa Senhora, é um animador. Então, esse perfil, porque quando você leva o público errado para um show, o show pode ser o que for, né, Davi? Que não rola. Não rola. Citando a mesa de boteco novamente, o Lises, que estava no auge, foi o maior sucesso de público no Londres, foi a mesa de boteco. Era toda sexta-feira durante 4 anos. Você imagina isso? É meio que inconcebível, né? E aí o Lises quis gravar um CD. Então vamos gravar o CD, ao vivo. E o CD não foi muito bem recebido. Foi morno. Passado algum tempo, fomos gravar. Hoje eu falei, Lises, você não podia gravar CD, não. Você tinha que gravar DVD. Porque você é um grande animador. Ouvindo você e vendo você, a diferença é muito grande. Que tem cantor que tem um talento muito grande de técnica vocal. Mas a técnica de interpretação dele não é legal, não é bacana. Os cantores, por exemplo, de violão e voz, de barzinho, e ficar em pé é completamente diferente. Então, às vezes eu brinco com os cantores que eu prefiro um grande intérprete a um cantor, a um grande cantor. Porque o público é leigo. O público não tem muito esse conhecimento. Por exemplo, se faltar um baixo da banda, eles vão achar que faltou alguma coisa. Mas se o vocalista se virar do avesso ali, eles vão achar que não faltou nada. Tem que conquistar o espectador, né? O público, porque às vezes o artista tem a noção técnica dele, tem a noção da banda dele e tem a impressão que o público tem essa mesma percepção que ele. Não tem. A percepção do público é diferente da percepção do artista. Aí, quando dá o sucesso, é quando as duas coisas se encaixam. Quando o artista gosta daquela música e o público interpreta bem aquela música e o público também gostou daquela proposta. No caso do Geraldinho Azevedo, né, que ele gostava demais da música, mas o público não gostava, não adianta. Voltando à história da pousada, né? Lá tinha uma coisa, principalmente no começo, que era muito interessante. Eu estou falando porque eu sou descendente de português. A gente tinha a Semana Portuguesa. Aí o cantor ia lá, se apresentava, era muito legal, né? E depois nós tínhamos um jantar que era na Tasca, que era uma tasca. E lá o cantor não tinha música, né? Não tinha. Mas muitos cantores gostavam de cantar na Tasca. E aí eles cantavam a música que eles gostavam. Então, aí era um perfil de quem ia ficar lá, que é o caso do Geraldinho, né? Vamos supor, se fosse não no show, mas fosse depois num jantar, em alguma coisa mais intimista, aí a comunicação era melhor, porque aí quem estava lá ia ouvir, ia prestar atenção. Uma vez eu estava em Porto Seguro e via chama Tony, um moreno, cantor. Garrido. Não era o Cidade Tony Negra. Garrido, esse cara depois foi lá pro Araqueto. Se você visse ele cantar, a música que ele cantava não tinha nada a ver com Araqueto, nada. Um padrão musical lá em cima. Aí perguntou, mas por quê? Falei, meu cara, eu preciso viver, ué, né? Então onde que eu vou viver? Eu ainda vou lembrar o nome desse... Christian Ralph adora rock. Fazem sertanejo
por essa opção. Aliás, o Christian começou com rock. Tem muitas com bandas de duplas sertanejas que gostam de jazz, de rock, sim. Que a Tanto é que os preferência é músicos, outra, né? O próprio SPC, o Alexandre Pires, né? Quando ele contratou a banda dele para carreira solo, era o Edson Júnior, filho sobrinho da Nalva Guiar, era o Pedrinho, nosso Pedrinho maestro. O Dani Guiar também fazia parte. Sim, também fez parte. Teve uma vez na pousada que vocês contrataram um show que a gente tinha feito no Londres, o Revival. E aí a gente tinha fazia uma noite com um repertório de 30 músicas, que é a média de um show, 2 horas aproximadamente. Só que a gente tinha mais músicas, né? A hora que eu abri a cortina assim para dar uma olhadinha na plateia, eu falei, meu Deus, o repertório tá todo errado. Comecei a fazer o repertório no camarim. Porque às vezes tem um show certo pro público certo, né? Às vezes você faz um show que aquele público ali não vai gostar, mas outro público vai gostar. Também, assim, Davi, tem o show que você vai assistir, né? Vai pro teatro, e tem o show que você vai se envolver, né? Aí vai pro London, entendeu? Né? São situações bem Carlinhos, mas eu uso as duas. Mas eu, por exemplo, voltando aos eventos que eu organizo, eu tenho essa dificuldade no cerimonial. Por quê? Se você faz um cerimonial engessado, não funciona, né? Porque como é que você vai chegar para uma pessoa que está sendo homenageada e não está previsto ela falar, você vai falar, não fala, né? Não é? Sim, então precisa a pessoa que está conduzindo isso precisa ter essa sensibilidade. Então ela não é uma cerimonialista, ela está fazendo uma apresentação de um evento da qual ela é protagonista também. Então sentiu que está aqui, puxa isso, puxa aquilo. Tem jogo de cintura e criatividade. Exato, né? Mas é porque ela tem que estar ligada naquilo que está acontecendo. Deu um probleminha, caiu aqui, não veio fulano, não chegou. Ela não pode falar, olha, o que vai acontecer agora, né? Ela tem que ter isso. Então é o caso do repertório, né? E eu vejo isso porque você está falando do Lízias, né? Conheci o Lízias quando começou o Boca a Boca, né? Eu estava diretor social do Praia, eu levava muito o Lízias lá. O Lízias, você vê isso quando ele começa um repertório dele no lugar. Ele vai sentindo onde que vai. Eu fiquei bobo de ver, porque não sou frequentador da noite mais nem nada, mas ainda estou em alguns lugares, né? E eu fui ver o Barata cantar no Cajubá, mas não com a Banda Venosa, com um trio. E eu fiquei impressionado com isso, que eu vi que ele pegou direitinho. Ele começou com uma música, depois passou para outra. Na hora que ele pegou aqui, ele ficou ali. A hora que achou o público. Isso, o que eu vi falando há pouco tempo atrás? Lulu Santos, elogiando os DJs. Porque o DJ tem essa capacidade de mudar. Não o DJ específico de um segmento eletrônico, mas o DJ que prepara um cerimonial, o DJ que é antes do show ou que é depois do show. DJ intérprete, né? O DJ DJ autoral. O DJ tem a facilidade de navegar por todas as áreas facilmente, né? A banda é mais complicado um pouco de varia. E quando eu fui DJ do London há muito tempo, mas só que não tinha a palavra DJ na época, eu era o cara que colocava música. Então, às vezes, você põe aquela música na sexta-feira, dava super certo. No sábado, não dava certo. Era inexplicável isso. E públicos parecidos, com perfis parecidos. Aí você tinha que achar o que dava certo naquela noite. A hora que você achava o que dava certo, tipo assim, é rock nacional, é rock internacional, é rock pop, é rock grunge dos anos 90, o que é. Quando você achava aquilo ali, você navegava, que era uma facilidade. Davi, mas assim, né, os flashbacks, eu concordo, assim, porque você quer ver, quando a gente escutava muito rádio aqui em Uberlândia, né? Começo das FMs, né? Eu falei assim, eu não consigo entender a mesma programação de quando está fazendo sol e quando está chovendo, né? Porque se eu estou com sol uma hora, é o meu ritmo, é o caso do pagode, né? Você pega um pagode, voltando lá no Cajubá, puxa, você botar um pagode domingo, 1h da tarde, é uma coisa, né? Você botar, às vezes, o sábado à noite,
É diferente. Então, essa coisa de você saber. E mesmo a música, né? O estilo. Mas agora eu queria te perguntar uma coisa, Davi. Nesse modismo que a gente vai aí adaptando, entrou um estilo, outro, bebida também é modismo? Sim, com toda certeza. Por exemplo, no começo do Londres, o que vendia de uísque? Passport, Teachers, Bells. Hoje nem existe mais. Depois, isso mudou para White Horse. Aí o pessoal pediu White Horse, não sabia nem o que estava bebendo. Depois mudou para Black, para Red Label. A cerveja, no começo, era Antártica e Brahma. Depois veio a Skol. Antártica hoje praticamente não existe no mercado, nem a Skol mais. Sempre. Aí vem a Keep Cooler. Keep Cooler. Keep Cooler vendeu muito, hoje não sumiu do mercado. Aquilo foi rapidinho também. Não foi? Malibu também, que era uma... Keep Cooler ficou muito tempo. Ficou muito tempo. Então, vai passando. Tem umas que ficam, poucas ficam. Mas vai sempre migrando. Sempre migrando. De certa forma, o gin com a vodka, eles ficam, mas nunca foram carro-chefes. Vodka, sim. Mas o gin, o Campari, o Martini, o Bacardi, nunca foi carro-chefe. O vinho também não tem presença. No London, não. Vende muito pouco. Mas aí é por isso, né? Porque uma das coisas que me incomoda nos eventos, que eu quero ir de mesa em mesa, eu faço questão de agradecer a presença e tudo. E eu organizo uma bacalhoada no Cajubá com renda em prol do Hospital do Câncer. E esse ano nós levamos 330 pessoas, né? E 330 amigos. E eu quero ir. E aí eu não bebo, porque como que você vai ficar andando com uma taça de vinho? Não dá certo. O vinho você tem que parar. Eu falo assim, tem bebidas que você bebe, outras você degusta, né? Então, é esse perfil. Então, não adianta, né? Não adianta você colocar um vinho no lugar que o movimento te leva, né, a ter uma agitação diferente do que que seja um frisante, né, numa taça de champanhe com a pedrinha de mas um vinho tinto naquela taçona que ainda mais que o vinho tinto é bom apreciar com comendo alguma coisa, né? O Davi, e os planos? Os planos? Criar os filhos. Não, mas você tem mais aí, deve ter, não deve, Carlinhos? O que você acha? Expandir, ele já disse que já chegou no lugar, né? É porque o Londo, como o Davi tem o sobrenome do Londo, o Londo também tem o sobrenome do Davi, né? Eu acho que querer fazer um Londo sem o Davi, né? Nós já vivemos em áreas diferentes aqui em Uberlândia. Eu convivi com duas, que foi o Bar do Bené e a churrascaria do Becão, né? Uhum. Quando os dois abriram, fecharam. Acabou fechando, porque a identidade do proprietário, do dirigente, que é atração, né? Que não é atração, ele dá o estilo, ele faz, ele assegura. Você imagina um Bené, que é um cara assar um bauru, né? Tem coisa mais simples do que aquilo, mas não era, né? O jeito dele fazer, o jeito dele servir, tudo. Um exemplo bom é o Betão, né? O Betão ali da Santos Dumont, com a Cipriano Del Fábio. Ele tentou mudar para um outro estilo. Ele foi ali para Getúlio Vargas, onde é o Acar do Roberto hoje. Não deu certo. Porque o Betão é aquilo. As pessoas gostam do Betão daquele jeito, igual o Bar das Famílias lá na João Pessoa. Não é o caso, Davi, mas vocês mencionaram personagens, né? Tem o Cabata também, né? São personagens que... O Cabata nunca mais, né? Estou falando assim, o Cabata, no sentido do que o Cabata fazia, não teve substituto em Uberlândia. Né? E eu lembro eu gosto de comentar isso, Davi, que eu achava um barato e tinha gente que era indignado, o argentino que era garçom do Becão, né?
E o argentino tinha uma característica que era dele, que você pedia um tira-gosto, ele vinha comendo o tira-gosto que ele ia te servir. Então, ele pegava um pedaço do frango, um pedaço... Tá bom. Não, aí os outros, nossa, que nojeiro. Eu falei, puxa vida, um garçom que come a comida que está saindo é um sinal que está excelente, né? Mas eu estou falando assim, mas o argentino, aí depois o argentino ia cantar. Se eu soubesse disso, eu ia experimentar a bebida de todo mundo no ano para ver se tá boa. Pois é, mas são coisas assim que marcam, né? E isso é... Igual o PIN na Tropeiro. É. Quando você vai na Tropeiro, não encontra o PIN, falou, tá faltando alguma coisa. Tá faltando ele passar por aqui. Eu, quando vou lá na feira e a Helena não está lá no pastel da Helena, mas eu não quero pastel. Não, né? não tem graça. Né? Mas é o tom que dá, né? Mas o PIN também é outro, sabe? Até eu faço uma associação dele com você, que o PIN também é outro fenômeno. Sim, né? e é da mesma época, 1987, a churrascaria dele. E a gente lembra, eu tenho uma passagem do PIN que eu uso muito porque eu gosto de conversar por analogia. E ele, quando abriu o Tropeiro, eu não sei se você se lembra, a João Naves nem asfaltada era. Terminava né? ali, né? Terminava ali. E aí, eu não vou falar o nome do empresário, mas ia lá com frequência e tal. Quando ele abriu um grande empreendimento, ele quis chamar o PIN para ir para lá, né? E aí o PIN perguntou, isso aqui eu acho genial, né? Ele falou assim, quanto que é o aluguel? Né? Aí eu falar lá quanto que seria o aluguel, ele não fez a conta do dinheiro que ele ia pagar. Ele pegou o valor do aluguel e dividiu por espeto. Falou, puxa, eu vou precisar de 500 espetos para passar o aluguel. Falou, olha, você vai me desculpar, mas eu não vou entrar, não. Eu acho genial, porque o cálculo que ele fez estava onde ele tem mais conhecimento, né? O que ele precisava de espeto para pagar o aluguel. Eu passei por uma situação parecida com essa. Um dia eu cheguei no Londres, eu vou no Londres todo dia à tarde, vou 1h, fico até 8 da noite, em média. E eu cheguei lá, tinha 4 amigos, 4 conhecidos lá dentro do Londres. Nessa época o escritório era dentro do Londres, não era no andar de cima. E eles estavam sentados, olhando a casa. Aí conversamos e tal, falou, não, é porque a gente está montando uma casa, era ali na Praça do Rosário, a gente está montando uma casa e viemos dar uma olhada aqui e tal, tirar umas ideias, vamos fazer isso aqui desse jeito, vamos fazer aquilo daquele jeito. Eles estavam falando como se eu não estivesse ali, mais ou menos. Aí eu perguntei assim para eles, quantas pessoas vai caber nessa casa de vocês? Eles não tinham ideia. Aí foram se aproximando, chegaram a 400 pessoas, eles eram 4 sócios. Aí eu perguntei para eles, vocês vão ter gerente para abrir e fechar a casa ou vocês vão abrir e fechar a casa? Não vão ter o gerente, fulano vai trabalhar com a gente. Falei, 400 pessoas, 4 sócios, um gerente? Falou, vocês vão ganhar menos que o gerente. Não faz conta. Não faz conta. Tem muita gente que, tipo assim, acha que o genial é criar a casa, fazer a casa. O genial é fazer ela andar. Fazer com que ela funcione. E é o que acontece. Às vezes também ele não imprime uma identidade, ele abre e também espera o público chegar. Esse público não chega, né? E aí logo ele fecha. Sim. Porque não imprimiu uma identidade. Mas antes de fechar, o que ele faz? Porque tem a vergonha, né? A dificuldade de você abrir uma casa, igual você fazer aniversário, chamar os amigos, ninguém. Você abrir uma casa, ninguém vai. Porque se você vai numa farmácia, ela é bem localizada, tem preços bons, o atendimento é bom e está vazia, melhor ainda. Se você vai numa casa noturna, o atendimento é bom, preços bons, boas instalações, já está vazia, acabou. Acabou. É igual restaurante. É igual restaurante, acabou. Então, antes dele desistir da casa, ele começa a para de cobrar ingresso. É igual você ir no posto de gasolina que não tem movimento, aí começa a dar gasolina de graça para poder ter movimento. Mas aí ninguém volta quando ele começar a cobrar ingresso novamente, porque ele foi de graça. Então, todo proprietário, a maioria dos proprietários, tem a coisa da cortesia, né? Tem uma cidade perto do Rio de Janeiro, onde tem um teatro que é do Niemeyer, né? E lá, quando surgiu, isso aqui nem existia, era também dessa forma, o poder público, as leis de incentivo, tudo subsidiando ingresso, então as pessoas iam de graça. O que aconteceu? Quando isso acabou e começou a cobrar, as pessoas não foram. Araxá tem um teatrinho parecido com o de Niemeyer, que é pequeno, para
acho que 300 lugares ou menos, e que lá existe um regimento que eles não podem ter bilheteria. Né? Então, primeiro que não vai, o cara É faz... municipal? É municipal. Carlinhos, clube. Aí a pessoa, o cara tem que buscar na lei de incentivo e levar só convidados. Foi o dia que não existia a lei, não existia esse Acabou. cara, o teatro fecha, porque, né? Mas- Quem vai pagar? Já acostumou ir de graça. Mas você quer ver, o clube social, tem um pouco disso, porque ele oferece os happy hour, oferece o jantar dançante, oferece isso com um padrão musical bom, né? E aí você quer trazer uma atração média, uma atração... Não tem jeito, porque a pessoa acostumou com aquele padrão sem pagar. Aham. Aí quando você vai cobrar, não vai ter uma rejeição, né? Por quê? Porque criou-se esse hábito, né, de ter bons espetáculos, vamos dizer assim, boas apresentações, sem custo. Aí você quer trazer uma... Aí fica muito na mesmice, né? Que é uma coisa que você vê muito em clube, que é a repetição dos mesmos... Mas o inverso também é real, Celso, porque quando assim, tem muita gente que acha o ingresso do teatro caro, né? Aí, às vezes, quando isso vai parar nas redes sociais, da internet, eu vou lá e explico para a pessoa, eu falo assim, olha, não, o que foi recentemente, não lembro qual espetáculo, se era do Antônio Fagundes, o que era, que a pessoa fala assim, é um absurdo o preço, o valor do ingresso. Eu falei, não, absurdo não é, entendeu? Porque absurdo é o custo da operação, né? Tem tantas pessoas envolvidas, tem tantas contratações, tem transporte de cenário, tem transporte aéreo, tem estadia, alimentação, divulgação. A conta não fecha só com a bilheteria. Esse ingresso está até barato. Carlinhos, mas você falou uma coisa que é certeza. um dos baita desafios, tá, o transporte aéreo, né? Você fazer um cálculo do que vai custar uma passagem é um fenômeno, né? Porque isso hoje sem é isso, mencionar. amanhã é outro, o risco que você corre se o cara perder, se atrasar. E a se não lógica vier. das companhias aéreas é ilógica, né? Produtor musical, né? Produtor de eventos, às vezes o dono do hotel ganha dinheiro, o dono da banda, a banda ganha dinheiro, a transportadora ganha dinheiro, o restaurante que você levou para almoçar ganha dinheiro, mas o produtor não ganha. Isso acontece com muita frequência. Com muita ele é o que frequência. menos ganha, né? E mesmo Quando às vezes ganha. ele perde, né? O pior é quando perde, né? Quando não ganha, Isso né? sem falar assim, né? Porque você faz um contrato, a hora que chega lá o contrato, tipo assim, eu quero isso, quero mais isso, quero mudar isso, isso não é desse jeito, isso pode ser daquele outro jeito. É um mergulho no escuro. Aí vai do empreendedorismo, da ousadia também. Porque, por exemplo, recentemente a gente teve aquele musical Palavra de Mulher, com a Lucinha Lins, a Tânia Alves, a Virgínia Rosa. E o pianista, na antevéspera da vinda, ele teve um infarto, né? Aí, a casa quase lotada já, como é que você faz? Tem que cancelar o evento? Tem produtor ali que optar por cancelar, pronto, acabou, né? Aí a gente optou por adiar, né? E aí a luta foi, porque as despesas dobram também. Sim. Companhia aérea, por exemplo, né? Pela lógica e lógica, a gente perdeu praticamente, porque a restituição era tão pequena. A gente praticamente perdeu as passagens. E aí a gente optou, o que aconteceu? Zeramos, não perdemos dinheiro. Se tivesse cancelado, a gente teria perdido, né? Então, foi um passo bom. Não ganhamos? Tudo bem, mas também não perdemos, né? Já é alguma coisa, né? Já é Com uma certeza. vitória. Mas existem alguns cancelamentos que às vezes são necessários devido a X possibilidades aí que, tipo assim, vai os anéis, mas ficam os dedos, né? Isso, Perde um pouco, também, mas não perde tem. tudo, né? É uma área também carregada de subjetividades, de imprevistos, né? Então a gente tem que De ter... aventureiros. De aventureiros. A gente O tem que ter aventureiro esse lança que vai trazer o discernimento, show, né? espera ver qual que é a reação do público para depois dizer se vai continuar ou se foi cancelado por já alguma vi razão casos qualquer. assim também. Não, teve um caso em Berlândia que é clássico, né? Não sei quem que lembra. E é do Zé Manuel, que ele era diretor da difusora, que ele contratou um show do Jorge Benjor para o UTC na Copa do Mundo de 82, que o Brasil ia jogar contra a Itália. Quer dizer, a lógica era o Brasil ganhar, porque a seleção brasileira é extraordinária. Imagina
o que seria um show do Jorge Benjor depois que o Brasil ganhasse da Itália. E o Brasil perdeu. Perdeu para o Paulo Rossi. É um risco incalculado. Acabou, né? Então, assim, não teve... Hoje não, né? Hoje acho que eles comemoram até derrota mesmo. O Brasil perdeu ontem, né? Perdeu, não, então... mas são esses riscos, né? Que a pessoa, nesse caso, foi um risco que ela não considerou as alternativas que ela precisava ter. Né? Tinha que ter um plano Ele B. apostou ali, né? num plano e deu errado. Mas no resumo, Celso, tanto para o Davi quanto para mim, a área que a gente atua de cultura, entretenimento, lazer, é uma área de riscos, né, Davi? Muito. A gente se joga, né? Assim, a gente acredita. Então a gente tem que ter um risco calculado, né? Mas o cálculo desse risco é muito pequeno. Eu digo que quem consegue ganhar dinheiro em evento é quem consegue perder menos. Na hora de perder pouco. Porque a probabilidade de perder é maior do que a de ganhar. Então você ganha e depois, quando você for perder, veja que vai perder, né? E trata como negócio, não trata como todo negócio deve ser tratado, né? E não com o coração para poder falar, não, vou fazer até o fim, vou levar até o fim, sendo que todos os... Por exemplo, você... eu tenho uma atração no London. Eu vou fazer os anos 80. No dia, eles marcam um show do Titãs em Uberlândia. Os anos 80 tem todo mês. Né? Eu vou manter esse show? Vou procurar uma alternativa. Vou enfrentar o show do Titãs? O Flamengo veio jogar em Uberlândia com a América. Né? Puxa, isso não acontece, né? E, Davi, isso sem mencionar que a relação de consumo também ela é um pouco diferenciada, tanto para o Davi quanto para a gente, assim. Porque as pessoas às vezes veem isso como um hobby, né? Assim, ela acha fácil chegar e pedir para o Davi ou pedir para mim cortesias, né? Enfim, tem uma relação um pouco assim, a pessoa não vê aquilo como um negócio que precisa calcular risco, que precisa da receita para fechar a conta, e aí acha que é fácil, que pode abaixar o preço, pode dar de graça, etc. Acha que pode maltratar funcionário, ou sair sem pagar e voltar. Exato. Né? Eu criei desde o início uma regra para mim mesmo, que era de não dar cortesia, e também se arrumou confusão, se brigou, faz um BO, não entra. E isso deu muito errado no começo, né? Porque não existia essa cultura, né? Todo mundo tinha os socialmente bem relacionados que gostavam de ir em boteco para arrumar confusão, porque gastava muito e achava que podia. Mas depois, com o passar dos anos, de décadas, demonstrou-se o mais adequado. Que hoje as pessoas falam assim, tipo assim, o Davi está errado em fazer isso, o Davi está errado em fazer aquilo. Mas com o passar dos anos, falou assim, ele durou tanto que ele devia estar certo. Gente, eu tenho que terminar, mas eu quero fazer uma pergunta para encerrar para vocês dois. Vale a pena atuar em Uberlândia nas áreas que vocês estão atuando? Quem responde? Não, a parte que me toca, Celso, eu costumo brincar assim, contar, relatar para as pessoas que várias produções eu falo assim, nunca mais trabalho com isso, até aparecer a próxima, né? E acho que eu tenho uma natureza assim que é focada nessa área, né? Quando eu entrei para o jornalismo, por exemplo, eu entrei na reportagem geral, né? Mas logo o Maurício Ricardo me colocou na cultura, porque ele percebeu que a minha área era aquela, né? Então não tem como evitar. Já tentei evitar, mas parece que o Abunjanra tem uma coisa em relação ao teatro que chamava de o veneno do teatro, né? É uma coisa meio viciante mesmo. Hoje eu não me vejo em outro lugar. Mas você vai fazer o quê, Carlinhos? Você nasceu para isso. Então, pois eu gosto, tenho prazer nisso. É difícil, mas você nasceu para isso. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Tem que ter prazer, né? Sim, com certeza. Bom, hoje vale a pena. Mas os 12 primeiros anos foi quando eu saltei do London de uma casa para 200 pessoas para uma casa de 800 pessoas. Todo ano eu achava que eu não chegava no fim do ano. Todo ano eu falei assim, acho que desse ano eu não vou conseguir fechar a conta. Eu ainda estou nesse lugar, não estou tão bem como você, não.
Então, principalmente depois da pandemia, que houve uma mudança geral em todos os sentidos, né? Eu optei por abrir o Londo menos vezes, que eu abri o Londo de quinta a domingo, depois passei a abrir de sexta a domingo, e agora eu abro só sábado e domingo. Às vezes abro véspera de feriado, às vezes abro para outro evento particular, enfim. Então, eu tenho mais qualidade de vida hoje, mais qualidade de espetáculo. Então, respondendo um pouco a pergunta que você me fez, e o futuro, né? Eu considero, para mim, a melhor fase do Londo. Porque abrir 4 vezes por semana não tem atração, não tem demanda. E hoje eu consigo abrir 2 com públicos bem distintos e com ótimas atrações. Financeiramente é menos favorável? Sim, é menos favorável, mas por isso que eu digo que hoje vale muito a pena, mas os 12 primeiros anos foi muito difícil, muito difícil. Eu vou encerrar e compartilhando com vocês uma questão que é minha, pessoal, que trabalho na área de comunicação, na área de propaganda. Eu falo que a gente passa muita raiva, mas a raiva dura pouco. Porque quando acontece o evento, a gratificação é tão grande que você esquece da Carlinhos e vai fazer a outra. Até a próxima.